Prezados alunos e alunas, nessa videoaula veremos a maneira mais adequada de resolvermos as questões discursivas do ENAD. Vale lembrar que o ENAD tem ao todo 5 questões discursivas. 2 delas são da formação geral e outras 3 são da área do conteúdo específico do seu curso. As questões discursivas do componente de formação geral do ENAD avaliam aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, utilização de vocabulário adequado e correção gramatical do texto. Na última aula, comentamos a respeito do roteiro para a resolução das questões. Vamos recordar? As questões da prova têm peso diferente. Dessa maneira, o ideal é que seja seguido o seguinte roteiro para a resolução da prova. Primeiro, resolva as questões objetivas da parte específicas, pois elas têm peso maior. Segundo, resolva as questões objetivas da parte de formação geral. Terceiro, passe as questões discursivas, resolvendo primeiro as 2 da área de formação geral e, por último, resolva as 3 questões discursivas da área do componente específico. Seguindo essa lógica, o melhor caminho é responder primeiro as questões discursivas da área de formação geral e, posteriormente, as discursivas da área do componente específico do seu curso. É muito importante ressaltar que a resposta à questão discursiva é uma pequena redação. É um pequeno texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é um tipo textual, opinativo, que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. A opinião do autor é fundamentada com explicações e argumentos, tendo como objetivo formar a opinião do leitor ou ouvinte e tentar convencê-lo de que a ideia defendida é correta. Para isso, é preciso expor e explicar ideias. As 3 características básicas de um texto dissertativo são apresentação do ponto de vista, discussão dos argumentos, análise crítica do texto. Para responder adequadamente à questão discursiva, é preciso observar algumas competências fundamentais para que uma boa nota seja alcançada. 1. É preciso demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, observar com atenção, na hora de construir a resposta da questão, as normas referentes à gramática, concordância, ortografia, etc. Nessa competência é preciso demonstrar excelente domínio da escrita formal, sem desvios gramaticais. 2. É muito importante também compreender a proposta da questão e aplicar diferentes conhecimentos adquiridos ao longo da vida para desenvolver o tema, sempre respeitando, evidentemente, os limites de um texto dissertativo argumentativo. Você precisa desenvolver o tema por meio de uma argumentação consistente, a partir de repertório sociocultural produtivo e apresentar amplo domínio das características do texto dissertativo argumentativo. A terceira competência é a de selecionar, relacionar, organizar e interpretar todo tipo de informação e argumentos presentes nos textos de apoio das questões em defesa do seu ponto de vista. Lembramos que todo ponto de vista precisa ser fundamentado coerentemente, evitar os clichês e as opiniões de senso comum. A quarta competência é conhecer elementos de coesão textual, ou seja, para que um texto tenha o seu sentido completo, transmita a mensagem pretendida, é necessário que esteja coerente e coeso. Na construção de um texto, assim como na fala, normalmente usamos mecanismos para garantir ao interlocutor a compreensão do que é dito ou lido. Podemos dizer que a coesão trata da conexão harmoniosa entre as partes do texto, do parágrafo, da frase. Ela permite a ligação entre as palavras e frases, fazendo com que haja uma sequência lógica no discurso. A coerência é a relação lógica entre as ideias, fazendo com que umas complementem as outras, não se contradigam e formem um todo significativo que é o texto. 5. A quinta competência necessária a um bom texto dissertativo, argumentativo, é a de elaborar proposta de intervenção. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para essa competência, uma vez que ela é muito exigida na hora de responder às questões discursivas. Para atender bem a essa competência, o aluno precisa elaborar proposta de intervenção a uma determinada situação, problema, de forma detalhada, relacionada ao tema e articulado
à discussão desenvolvida no texto. Agora vamos ver um exemplo do ENAD de 2014, uma questão discursiva da área de formação geral. Esse item aborda o tema da mobilidade urbana. Como pudemos ver, uma questão que trata de um tema bem atual. Chamamos a atenção para o fato de que no comando da questão há um indicativo do que precisa ser respondido. Assim sendo, o aluno precisa escrever sua resposta, observando as competências que destacamos acima e ainda atentar para o que deve responder. No caso dessa questão, seguir o seguinte padrão de resposta. Nessa questão, o aluno deve redigir um texto dissertativo em que aborde pelo menos duas das seguintes consequências: aumento da emissão de poluentes atmosféricos, aumento da emissão de gases do efeito estufa, aumento da poluição visual e sonora, aumento da temperatura local e global, aumento do consumo de combustíveis, aumento dos problemas de saúde, aumento da frota de veículos promovendo congestionamentos urbanos, diminuição de áreas verdes, desmatamento, aumento das áreas impermeabilizadas, resultando em enchentes, diminuição da infiltração de água e recarga dos lençóis freáticos, elevação dos custos de manutenção das cidades, necessidade de ampliação de vias trafegáveis, necessidade de ampliação de áreas de estacionamento. No segundo ponto, é importante que o aluno aborde duas das seguintes intervenções: construção de vias exclusivas para bicicletas, como ciclovias, proposição de formas de integração entre o transporte por bicicleta, o metrô viário e os ônibus coletivos, a fim de garantir segurança e conforto em momentos de adversidades climáticas e relevo acidentado, pontos de aluguel ou empréstimo de bicicleta, construção de bicicletários, investimento na segurança pública, políticas de incentivo ao uso de bicicleta, educação ambiental, qualidade de vida, saúde e propaganda, implementação de políticas de crédito e redução no custo das bicicletas. O padrão de resposta é aquilo que se espera que o aluno responda da questão. Quanto mais o aluno se aproxima disso, maior a pontuação na questão. Como pudemos ver, a resolução das questões discursivas do ENAD requerem muita atenção, domínio das competências de uma boa redação e atualização frente a problemas que nos envolvem enquanto cidadãos. Vimos nessa videoaula estratégias, formatos e a maneira mais adequada de responder questões discursivas do ENAD. Até a próxima!